E aí galerinha, bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Então, como eu fui lá, eu tinha dito que fui no médico perguntar, né? Tirar algumas dúvidas que eu tava com ele também. Aí eu tenho aqui na minha mão algumas perguntas que eu separei para poder fazer pro médico, né? A primeira é essa: quanto tempo posso fazer fisioterapia? Ele disse que já podia estar começando a fazer fisioterapia, né? Começou com poder e devia estar pisando. Aí na fisioterapia eles vão decidir se bota carga ou não, né? Conforme você vai aguentando, eles vão aumentando, né? Lá eles decidem como é que faz. Aí a segunda pergunta é, porque eu fiquei com a fíbula também quebrada, né? Se ela era uma fratura conservadora ou não, né? No caso, não só meu, né? Eu vi por muitos lá, que eu falei com outras pessoas também, que estavam com a fíbula quebrada, e todo médico disse que não precisava fazer cirurgia na fíbula, né? Não importava se faltava pedaço, se ela estava torta ou não, e porque ela ia colar, né? Ia colar e ia crescer novamente. E a terceira pergunta é o osso, né? Que fez o corte do Lizaroff. Tem o corte do osso que é para fazer a movimentação, e tem o corte que é de cima que fica, e o corte que é de baixo do pé, para interligar os dois para poder crescer, porque estava torto, né? Aí no caso, igual eu falei no vídeo anterior, que ia fazer a cirurgia de alinhamento e raspagem também. Aí a quarta pergunta é quanto tempo que eu ia ficar com o Lizaroff? Aí essa pergunta eu ainda não sei responder, porque ele só ia saber depois que fizesse essa cirurgia, porque eu poderia alongar mais, né? Então ia prolongar mais o tempo que eu ia ficar, ou ia fazer um enxerto ósseo. Eu ia fazer um pouco de raspagem ali para deixar igual, mas ia fazer um enxerto, né? Tirando o osso do quadril. Aí a quinta pergunta é, vou ter alguma restrição de peso? Questão de trabalho? Essa eu acabei esquecendo no dia, né? Para perguntar. Aí o atestado meu venceu, né? E pediu outro novo, ele deu mais de 200 dias, então o primeiro foi 120 desde o dia da internação. Aí eu precisava de laudo também para INSS, algum processo, ele só me deu laudo para o INSS, né? O processo eu disse que era o pessoal do IML que tinha que responder as perguntas que estavam lá. Aí perguntei se tinha alguma restrição com animais, né? Porque eu queria que gato, grilo, cachorro, crio galinha. Aí ele disse que não, porque não tinha nada com questão de contato, essas coisas, só se o animal lambesse, né? Aí se lamber, aí corre risco de ter alguma coisa, né? Alguma bactéria, alguma coisa na língua dele. Aí eu perguntei se a recuperação tem que ficar mais deitado, mais sentado, andando. Aí ele falou, vai de você, né? Aí você escolhe, se você aguentar ficar mais, você fica. Aí eu perguntei se podia viajar, ele disse que podia. Perguntei quantos centímetros de perda óssea que eu tinha, que é questão mais de curiosidade, né? Porque ele disse que não influencia tanto no tratamento, não. Ele disse que não tinha como falar agora, porque mais para frente do tratamento, né? Tipo, quando terminasse o alongamento. Aí fazia aí que ele tem uma regra lá no negócio de raio-x dele, aí ele puxa lá e mede o tanto de centímetro, para saber. E também acabei não fazendo a pergunta de quantos quilos pesa o Lizaroff, né? Essas eram as minhas dúvidas, né? Aí no dia acabou que me pegou de surpresa, porque disse que ia ter que fazer mais cirurgia e eu não sabia, né? E a probabilidade de fazer mais, né? Depois dessa segunda do Lizaroff. E é isso. Se alguém tiver uma dúvida aí, deixa no comentário que eu respondo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.